É isso. Apresentar. Olha, Dilma. Você primeiro, que na outra você me deixou. Perdão. Eu começo, então. Peraí. Depois eu faço a chamada. Melhor mesmo deixar mais pro final a chamada. Então, galera, tudo suave com vocês, tudo beleza? Primeira aula de geografia geral. Animados, o que vocês estão sentindo? Então, a primeira aula de geografia geral, a gente queria começar falando sobre os principais conceitos da geografia geral. Eu sou a professora Gabriela e eu vou dar aula junto com Luana, que pode se apresentar, se quiser, agora, já. Pelo visto, é para eu me apresentar. Não, a gente se apresenta em que momento mesmo? É agora, não é? Agora, porque depois a gente desce o conceito já. Né? Tá. Verdade. Então, eu sou Gabriela, eu tenho quase 23 anos, eu tenho 22 ainda, mas vou fazer aniversário em breve. Sou de câncer, tô no quarto ano da geografia. Que mais? Acho que é isso sobre mim, assim. Gosto muito de animais, gatos e cachorros. É isso. Faço pix, faço pix. Vou passar meu pixel, né? Ajudar a classe professor. Vai, pode ir. Ajuda aí. Tá, beleza. Como a Gabi falou, eu sou a Luana, sou professora de Geografia Geral de vocês. Tenho 25 anos. Estou no terceiro ano de Geografia, quase que eu falo quarto também, nesse quarto é a Gabi. Estou no terceiro ano da GEL. E, detalhe, sou do signo de Virgem. Ponto. Acho muito importante, então já não me odeiem, ou se me odeiem, já faz isso logo de cara, porque Virgem eu sei que não é um dos melhores signos, mas Câncer, ó, é super suave. Meu melhor amigo é canceriano, Gabi. E aí, Ai. você quer, fora essa. O que eu ia falar? Enfim, a gente pode começar. Você quer começar a apresentar o Posso começar. categoria Se geral? você quiser manter o mesmo por mim. Quer ir você? Pode Ah, não, você. vamos trocar. Não, Vamos trocar, vamos trocar beleza. então, Vai, beleza. vai. Quero ver sua Pronto. performance nessa Beleza, daí. uma piadinha pronta da geografia. Será que tem uma receita para se estudar geografia? Ah, beleza, é isso e pá. Então eu coloquei uma receita de bolo, como eu sou uma pessoa que tem uma alma idosa, eu quero colocar receitinha assim, você é o tio do cursinho. Você pega um pouco de clima, mistura agricultura, acrescenta globalização, meio ambiente nesse bolo todo, e se tudo isso para você ainda for pouco, a gente pega uma pitada de conflitos globais para dar um sabor de quê? Imperialismo. E quando a gente fala imperialismo, às vezes a gente lembra de quê? Europa, Estados Unidos, essa galera que vocês vão ver por aqui em história. Enfim. Pode passar, Gabi? Depois você me dá a nota pela atuação, tá? Eu dei o meu melhor. Bom, e aqui é a categoria da geografia. O que é a geografia? Vai, saindo da brincadeira. É uma ciência que ela estuda a organização do espaço pelo homem, mas não organização. Eu vou depois, só queria uma ressalva quanto à organização, mas é a interferência, a mudança do homem, da ação do homem no espaço. Porque organização dá um sentido de que a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, se a gente está em 2021 falando de aquecimento global, a gente não sabe o que está fazendo. Então, não necessariamente a organização, mas a interferência do homem no meio. Então, a geografia estuda a relação do homem com o meio. Homem-sociedade e homem-meio natural. Enfim, essa relação homem-homem cria culturas, determinadas organizações, agrupamentos, podem ser social no sentido de sociedade, com o conceito marxista desse nosso agrupamento civil, ou não, povos indígenas, são grupos, mas enfim, modificam e vivem no território, então são objetos de análise da geografia. Para isso, pode passar, Gabi, se quiser. Para isso, a gente tem 5 conceitos-chave. A geografia trabalha com 5 modos de perspectiva, 5 conceitos que traçam meio que a perspectiva por onde a geografia olha. Ou seja, a paisagem, o espaço, a região, o lugar e o território.
Então, espaço, quando a gente fala que a geografia estuda espaço geográfico, a gente não está falando só de território no sentido físico, que até porque tudo bem, território está atrelado mais a uma questão física, mas quando a gente fala de espaço geográfico, a gente não se limita ao físico. O espaço geográfico é o espaço aéreo, por exemplo. Existem muitas zonas de conflitos e a gente não percebe. O espaço, literalmente, onde o Baby Yoda um dia esteve, é o espaço que a geografia estuda. Mas, enfim, então, espaço geográfico é uma categoria mais abstrata, que abarca os outros 4 conceitos de paisagem, região, lugar e território. Então, esses são 5 conceitos que dão norte para a geografia. Pode passar, Gabi. Se você não quiser fazer alguma consideração em relação a objeto de estudo da geo. Tô suave, Demorou. Então, a gente entra no primeiro conceito deles, o primeiro ponto de partida, não necessariamente primeiro. Primeiro. Travou tudo. Que é o lugar. Então, o lugar, apesar de a gente internet ficar uma bosta. Mas enfim, estão me ouvindo? Tá tudo certo? Agora melhorou. Melhorou? Beleza, eu vou continuar falando. Se travar, avise. Enfim, o conceito de lugar está atrelado a um determinado espaço geográfico, mas que tem relação com você como indivíduo. Eu, Luana, como a gente fez uma dinâmica que vai acontecer aqui também, para falar sobre o espaço de vocês, eu já começo atravessando a ordem e falando que o meu espaço, por exemplo, atualmente tem sido a casa da minha mãe, apesar de morar aqui em São Paulo, minha mãe mora em São José dos Campos. Então, o meu lugar, na verdade, porque eu tenho uma relação de afeto, eu tenho pessoas, eu tenho um espaço geográfico determinado numa região de São José dos Campos, mas ali, especificamente onde eu moro, é o meu lugar, porque ali moram os meus afetos, e afetos múltiplos. Quando eu falo de afeto, eu falo um bagulho amplo, a sua relação, sei lá, com o seu crush, com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu sobrinho, eu tenho um sobrinho, então, bom, espaço é um determinado lugar, é um determinado espaço geográfico que abarca todos os seus afetos. Então, é uma relação mais subjetiva, no sentido do eu. Tem a Ana que falou que ela vai trocar de conta. Beleza. Tá bom. Como vai ficar gravado, eu não vou parar porque ela saiu. Eu só pode passar para o próximo slide. Enfim, para exemplificar o que é o lugar, a gente colocou a música do grande Arlindo Cruz, O Meu Lugar, uma música muito boa. Olha lá, essa música é perfeita. Gabi, refinadíssima para os gostos, para colocar a referência para vocês nesses slides. Mas, assim, a música, eu não vou cantar porque eu não sou afinada, mas, assim, vocês conseguem ler e ver qual é a relação do lugar que o Arlindo Cruz está trazendo. Então, ele está falando de Madureira, todo mundo sabe onde é. Ele fica na região serrana do Rio, acho. É isso? Me corrija se eu estiver errado. Mas, enfim. Acho que sim, não. Com essa música, eu falo assim, dá vontade de falar que o meu lugar é Madureira, nunca fui. Mas por essa música, não, você se sente tocado. Sim. Acho que sim. A relação de afeto com o lugar. Exatamente. Como pode uma música fazer com que o meu lugar seja um lugar que eu nunca nem fui? Mas mentira, não é. É só uma piada aqui. Mas dá vontade. Dá vontade. Nossa, se eu for um dia lá e não sentir o que eu senti com essa música, eu vou mandar um e-mail para o Arlindão. Fala, ô Arlindo. Ô, meu. Mas eu vou passar o slide. Passa o slide. Beleza. Como a gente fala de múltiplos afetos, o lugar de algumas outras pessoas não precisa ser uma coisa tão linda, às vezes nem é uma coisa tão linda assim, como o meu lugar, do Arlindo Cruz, como Madureira. Eu coloquei aqui o exemplo da obra Sobrevivendo no Inferno. Só a partir desse enunciado a gente consegue já ter a noção do que é essa relação desses jovens da periferia de São Paulo, da Zona Sul, mais especificamente do Capão Redondo. Então, percebe, a gente está categorizando, a gente está falando sobre um lugar que existe como categoria geográfica, como espaço geográfico. Por exemplo, Capão Redondo faz parte da Zona Sul de São Paulo,
Mas aqui, através dessa obra, todos os elementos dela, você tem uma relação com o lugar, com as vivências dos moleques de periferia, enfim. Racionais é incrível. Você vai ainda ver muito Racionais aqui nesses slides. Racionais eu gosto. Próximo, Gabi, por favor. Então, beleza. Múltiplos afetos. Aqui eu só coloquei uma letra do periferia e periferia em qualquer lugar para exemplificar o que é essa categoria de lugar e o quanto isso é íntimo, sabe? Então, eu só posso falar do meu lugar. Eu só posso falar de um lugar que eu tenho uma vivência, um afeto. E aí, trazendo essa questão, para dar uma interagida, para a galera começar a soltar, qual o lugar de vocês? Sem pressão, mas eu prefiro que vocês... prefiro que vocês abram a câmera, mas se não rolar, pelo menos o microfone. Se não for o microfone, chat. Ficar quieto é o que não dá. Agora, qual o lugar de vocês? Barueri, Zona Oeste. Aí sim. Conheço. Quem mais, gente? Quem mais? Muito bem, Adriana. Quem vem? Itaquera, Zona Leste. O meu lugar é Zona Oeste, São Paulo, Osasco. Sim, e lugar não precisa ser só, tipo, o bairro de vocês, tá? Pode ser, tipo, sei lá, atualmente, pandemia, meu lugar é meu quarto. Na minha cama, deitada, dormindo de preferência. Mas meu lugar pode ser, sei lá, como eu comentei, meu lugar antes era a minha escola que eu fiz o ensino médio, agora meu lugar é meu quarto. Porque eu não tenho mais essa relação de afetividade, você tem que pensar isso. Não tenho mais a relação de afetividade que eu tinha antes com a minha escola, por exemplo. Hoje em dia eu tenho esse afeto com meu quarto, minha cama, onde eu estou, no caso, dando aula. Meu quarto também, meu lugar. Meu lugar é Jardim Jaqueline, Zona Oeste, e Itapevi. São meus 2 lugares. O meu lugar é Itapevi, ultimamente está sendo meu quarto, porque eu fico trancada o dia todo estudando, e muita saudade de quando o meu lugar era a minha escola, porque eu passava, tipo, o dia todo, de 8h20 a 4h30. Fez ETEC? Sim, eu fazia em Jandira, eu fazia técnico de administração. Eu também, por isso que meu lugar era na minha escola. Eu fazia técnico, você passa o dia inteiro lá, não tem outro lugar para ser seu lugar. Nossa, sim, tipo, você se acostuma muito. Nossa, foi muito um baque, né? Tipo, quando parou, porque, tipo, nossa, um dia eu fui pra escola e no outro, tipo, gente, vocês não vai vir mais, nunca mais, acabou. Foi muito esquisito. Pois é. Esqueci de falar que o meu lugar também é um cantinho que eu tenho aqui em casa, onde eu me conecto com a música, que sempre está presente comigo e é o meu lugar de afeto. Então tem violão e essas coisas, então esse é o meu lugar. Meu violão está aqui atrás do notebook. Vamos fazer um som quando tudo isso acabar e as aulas forem presenciais. Julia, por favor. Então, beleza, a gente conseguiu entender o que é a categoria do lugar, em que não se limitem, por favor, a regiões, a Zona Leste, Itaquera, eu sou da Penha, a Penha, ela é o meu lugar, mas não necessariamente só ela, meu lugar é embaixo de uma determinada árvore que fica aqui dentro do meu condomínio, que eu gosto de ver porque eu acho que é a árvore que tem mais pássaros. Então, o lugar ele não só se restringe a outras categorias geográficas para a gente determinar, o lugar ele pode ser um pouquinho mais abstrato, tendo um espaço delimitado e uma relação de afeto. Então, a gente segue. Por favor. Vamos cantar presencial. Aí sim. Quer que eu vou nessa? Você fala. À vontade, meu bem. Beber uma água, né? Então, o que é paisagem, né? Eu sempre gosto de comentar esse conceito do geográfico, assim, já quebrando a ideia na cabeça de vocês que paisagem é uma árvore, um rio, um riacho e uns matos. Isso não é paisagem. Isso também é paisagem, não que isso não seja paisagem. Isso também é paisagem. Mas a paisagem, ela é construída por muitas coisas. Ela tem muitos elementos. E é tudo aquilo que a gente consegue perceber através dos nossos sentidos. Então, tudo que a gente consegue tocar, sentir, de olfato, assim. Por exemplo, quando a gente pensa, sei lá, vamos pensar num lugar que se a gente... Eu vou falar um lugar, vocês vão lembrar até do cheiro, sei lá, a Sé. Você até escuta barulho de gente passando, falando, de gente pregando, de gente querendo te vender 3x4. Assim, tipo, a paisagem dessa é essa. É caos. É caos.
É muitas coisas, tipo, muitos sentidos a gente consegue até lembrar do que a gente sente estando na Sé, por exemplo. Na Praça da Sé em específico, né? Mas então, é tudo aquilo que a gente consegue sentir. Tudo, e é resultado dessa dinâmica entre elementos físicos, biológicos e antrópicos. É importante, essa palavra tá até em laranjinha, assim, porque é um conceito muito importante que vai aparecer não só na geografia, mas nas outras ciências humanas, assim, que é toda a modificação causada pelo homem. É, assim, tudo que o homem estiver interferindo. O homem, tipo, ser humano, sociedade. Então, uma paisagem pode ser desde do mato isolado, sem nada, até a Paulista, até a Praça da Sé, uma paisagem. Quer falar uma coisa? Não? De boa? Então, tem gente de Perus nos lugares. Tá, mas então, é isso. Tudo que a gente consegue perceber, tudo que a gente consegue viver. E é isso, é composto tanto por elementos naturais quanto humanos. E assim, não é que vai ter. Nunca tem um equilíbrio entre os dois, assim. Tipo, sempre pode ser um lugar só com natureza, um lugar só com prédio, só com concreto, só com trânsito e caos, e é isso. Mas ambos são paisagens. E é um conjunto de formas, assim, desde. Também é importante, eu vou mostrar uma imagem mais pra frente, mas a paisagem, ela sempre muda, e é isso. Eu acho que um termo interessante da gente falar é que é um acúmulo de tempos, às vezes, uma paisagem. Eu achei bonito, assim, isso. É o que a gente consegue perceber, a paisagem. E a paisagem... Pode falar. Não, só abri o microfone para te interromper e falar merda. Falei, Milton representando um acúmulo de tempo. Exatamente. Então, o que é a paisagem, né? Ela é a materialização desses três fatores, dos físicos, biológicos e humanos. Então, todos esses fatores juntos, essas coisas juntas, formam o que é a paisagem. Como eu comentei no começo, né? Embora em nosso dia a dia a paisagem seja associada muitas vezes à natureza, ela também expressa o que é a sociedade, né? O que é a nossa sociedade. Ou seja, ela é composta, a paisagem, né? Tanto por elementos culturais, construídos pelo trabalho humano, quanto elementos naturais de sustentação do processo da natureza. Então, é o conjunto de tudo. Assim, por exemplo, a paisagem pode ser eu olhar para minha janela e falar, nossa, que bela paisagem. A paisagem pode ser tudo aquilo que a gente consegue ver, perceber, sentir. Sentir, eu digo tato, não sentir no sentido de lugar, tipo, de sentimento. Mas isso também. Mas a paisagem é tudo que a gente consegue perceber. Os nossos sentidos. Pode falar, Lu. Não, sim, foi bem isso que a Gabi falou. Aprender a partir de todos os nossos sentidos. Isso, pensar nos 5 sentidos mesmo. A gente sempre atrela a paisagem muito aquilo que a gente consegue ver. Ponto. E limita isso. Isso não necessariamente é a paisagem. E até excluir uma categoria, um grupo social de pessoas, por exemplo, deficientes visuais. Eles não têm acesso à paisagem? Tem. Porque a paisagem não é aquilo só que se vê. É aprendida de muitas outras formas, tanto que aqui tem um exemplo com uma música dos Racionais, o Nego Drama, onde se você não conseguir, meio que você não tenha pisado, irmão, no capão, se você ouvir, se você escutar ele fazendo a descrição, que é o que tá rolando aqui, eu só grifei a imagem para que corresponde basicamente àquele verso, mas assim, só de você escutar, você tem noção de uma paisagem, você constrói na tua cabeça uma paisagem. Então, a paisagem, ela também consegue ter aí o seu nível de abstração. Então, lembra, os conceitos sempre se relacionam. Então, uma paisagem pode, sim, significar um lugar, mas não necessariamente são as mesmas coisas. Então, nunca pensar em caixinhas. A gente tem que sempre pensar que esses conceitos se cruzam, são dinâmicos, mas a gente precisa entender essencialmente o que eles são. Então, a gente tem aqui um recurso visual, um cortiço, uma imagem que eu tirei de um livro didático, eu deixei a fonte nas referências, por isso não está embaixo na imagem. Mas, enfim, a música dos Racionais, para a gente entender que ambas se tratam de uma paisagem. Pode seguir, Felipe. Tem gente que quer falar coisas. O que vocês querem falar, pessoas que levantaram as mãos? Eu, Adriana, eu levantei a mão.
Quando a professora citou sobre a Sé, né, a Praça da Sé, aí a gente vai pensar no quê? Que a gente vai pensar lá na paisagem de lá, na pessoa que é o morador de rua, no desempregado que está procurando emprego, no cara que está tentando vender alguma coisa na rua para sobreviver. Também a gente vai pensar na pessoa que entra lá na igreja da Sé para rezar, está usando a sua fé, e a gente também vai pensar no advogado, no executivo, na mulher que desce de salto alto do metrô, mas ela vai atravessar do outro lado de trás lá para ir para o Fórum, né? Fórum Central de São Paulo, que é perto. Então, é Sim. tudo isso que é um Exatamente. de pensar quando a professora citou. É isso. Exatamente. É tudo que, assim, esse conjunto de elementos formam o que é a Sé, né, no caso. Thalita queria falar também. Bom, o que eu ia falar é sobre essa questão da música dos Racionais, da favela, fala sobre a favela, que nem sempre o conceito de favela é só isso, essa coisa feia que o povo tem, é assalto, é bandidagem, não sei o quê. Tem muitos lugares bonitos na favela, e eu acho que isso deveria ser retratado mais em músicas. Agora tá começando a ser mais retratado. Eu, por exemplo, moro na favela e tem sim essas partes obscuras, aqui, mas também tem as partes bonitas, tipo, tem praça, tem canteiro, tem criança brincando na rua, então isso faz parte de uma paisagem diferente da visão deles. Eu acho que essa questão tem que entrar também. Sim, sim, com certeza. Tipo, isso da música é uma descrição da paisagem naquele momento, sabe? O que ele quis retratar também, né? Tem sempre isso. Eu vou mudar de slide, beleza? Esse aí é Se a gente só. quiser também, a gente pode deixar a janela, porque eu acho que está atrapalhando. Acho que assim fica melhor. Com relação à questão de tempo, a Thalita foi essencial, muito pontual no que ela disse, cirúrgica. A favela é constituída de muitas outras coisas. A gente tem esse imagético, que os Racionais, no caso, representam. Mas a gente também pode pensar no que a Gabi falou sobre a coexistência de múltiplos tempos. Eu trouxe para vocês um grupo de rap dos anos 90. Você consegue distinguir uma paisagem? Você consegue ter um Lu, tá imagético de uma travando. paisagem Tá travando bastante. diferente do que a favela? Isso com as suas boas? Tá, agora foi? Vocês estão me ouvindo melhor? Agora foi. Cara, a internet está meio... Beleza. Então, eu trouxe um grupo de rap dos anos 90 para retratar algo que, primeiro, erroneamente ainda persiste no imagético das pessoas, único exclusivamente esse recorte dos Racionais, mas também eu trouxe para a gente pensar, vocês conseguem ter, ainda assim, uma diferenciação tão grande do que eles colocam nos anos 90 para a gente agora que está em 2021? Então, olha a coexistência de tempos diferentes. Então, por isso, esse é o ponto, talvez, onde a geografia pegue, que a história não consegue dar conta. A múltipla coexistência dos tempos, a história explica, mas ela só não... Enfim, era só isso, puxando uma para o nosso lado, já que a gente é geógrafo. Aqui é só um exemplo de que a paisagem não se limita a elementos visuais, e uma imagem clássica, quase um fla-flu da geografia, que é esse livro. Quem nunca viu esse livro na quinta série, em algum momento do ensino fundamental, na verdade, eu não lembro que série que a gente começa a ver isso, mas se trata de uma paisagem, de um espaço geográfico que representa uma paisagem. E a partir... Travou de novo, mas eu acho que, não sei, eu vou tentar tocar. Não sei como que Travei? Voltei? Travou, voltou. Bora aí, pode falar. Acho que eu voltei. Voltou. Enfim. Não, eu não falei. Não, aqui continua. Voltou? Tá. Mas se travar de novo, aí você continua, tá? Porque eles têm tempo e tal. Beleza. Mas essa é um espaço geográfico com uma paisagem, e a partir de tudo que a gente falou agora, que constitui os elementos da paisagem, o que você pode deduzir? Se a paisagem não é tudo aqui, só o que a gente vê e falar, nossa, que legal a desigualdade social, isso é um recorte. Mas eu quero saber, isso para vocês é uma mesma paisagem? São paisagens diferentes que ocupam o mesmo espaço? É uma mesma paisagem? O que vocês entendem? O que vocês percebem? O que vem na cabeça de vocês olhando essa imagem? Além de uma nostalgia, claro. Para mim são dois lugares com casas, pessoas habitando. Não é
uma paisagem igual, como você falou, são paisagens diferentes no mesmo espaço, por conta dessa desigualdade, mas a vivência é quase que a mesma, assim, pessoas moram ali, pessoas saem para trabalhar, pessoas comem, pessoas vivem e vão fazer história ali, eu acho que é isso. Sim, Perfeito. demais, demais. Ambas as medidas você tem paisagens iguais e diferentes. Tem mais? Duas pessoas Ou levantaram a mais? mão. Você me avisa quando eu levantar a mão, porque eu não Aviso, consigo, aviso. não tá aparecendo para mim. Então, Rodolfo, eu acho que é você. Adriana, você ia falar? Você baixou a mão? Posso falar? Pode sim. Eu acho que tem uma diferença social gritante, até pelos aspectos da imagem. Por exemplo, do lado mais rico, além deles terem uma piscina naquele espaço, eles têm uma espécie de piscina na sacada, enquanto as outras pessoas vivem amontoadas uma em cima da outra. Exatamente. Eu acho muita loucura isso. Tipo, ter uma piscina por apartamento, sem contar a piscina do prédio. É loucura, loucura. Quem mais? Fernanda tá com uma levantada? Fernanda. Desigualdade escancarada. Fernanda, você desistiu de falar? Adri, pode falar, Adri. Essa imagem é Alphaville, Tamboré, do outro lado, o Parque Imperial em Bariri. É impressionante. Do lado do Parque Imperial seria, né, esse lado da periferia, e Alphaville e Tamboré é o luxo, é o glamour, e eu já trabalhei no Parque Imperial, você leva 2 horas para chegar lá de busão, e a classe pobre está lá, mas você passa pelos bairros ricos, pelas residenciais todos do Tamboré e Alphaville, é bem visível essa diferença, né, da classe social, na verdade. Sim. Não, total. E é tipo um muro só que tá separando. É um muro. Um muro separando, tipo, um acúmulo absurdo de dinheiro, riquezas e. Só o fato de Tá haver um mutado. muro é um absurdo. Exato. E do outro lado, tipo, sei lá, o tanto de, sei lá, só na varanda dessas pessoas aqui que tem uma piscina dentro de casa, dá pra, tipo, sabe? É muito absurdo. É um absurdo. Pode passar, vocês querem comentar mais alguma coisa? Se ninguém comentar, a gente segue. Vocês compram as 3 casas. Nossa, eu acho que um apartamento desse. Eu acho que eu nunca, na minha vida, eu vou fazer dinheiro para conseguir comprar um apartamento. Se juntar todos os salários da minha vida até eu morrer, eu não consigo comprar um apartamento desse. Cara, eu trabalho desde 16 anos, eu também nunca tive nem dinheiro para comprar só a área da piscina lá aí no Morumbi. A área dessa piscina vai dinheiro, nem só a entrada. Não faz sentido. O capital financeiro, o capitalismo é injusto. Faço o meu comentário aqui, o chat está aberto para julgamentos e xingamentos de marxista, mas é isso. O capitalismo é injusto e a geografia está aí, e a fotografia como recurso escancarando para vocês o que no discurso é dito pra gente que é outra coisa, né? Pode passar, Gabi, se ninguém tiver mais nenhuma consideração, mas manda no chat, a gente vai indo só por causa do tempo. Mas, por favor, não se sintam inibidos. Então, essa é a questão. Fotografia e paisagem. Ambas podem... Não se tratam necessariamente das mesmas coisas, porque a fotografia em si é um recurso. Elas capturam, fazem uma captura, a paisagem é uma captura de um determinado conjunto de elementos. Então, a paisagem existe com os elementos naturais e humanos, e a fotografia faz essa captura, mas não necessariamente, pode passar, Gabi, mas não necessariamente são as mesmas coisas, porque a fotografia, ela é estática, e a paisagem tem de essencial a dinâmica. Então, ainda que eu tire uma foto da paisagem, da árvore na minha frente ou da casa na minha frente, primeiro eu não capturei a paisagem, porque você que está tirando a foto faz parte da paisagem, então você não consegue capturá-la toda. E segundo que, dali 3 dias, aquele lugar ele é diferente, mesmo que você não consiga perceber, ou então alguém pode simplesmente chegar e arrancar a árvore da qual você tirou a foto, ou a casa pode ser demolida, a paisagem já é outra. Então, essa é isso que eu queria trazer. Essencialmente, a paisagem é dinâmica.
Mas a fotografia serve aí, ó, como recurso para a gente conseguir perceber esse dinamismo da paisagem. Então, aí, a Afonso Pena, em Belo Horizonte, em 1930 e em 2015. Aí vocês percebem a mudança da paisagem. Então, vocês estão vendo aqui, escancarado, o que é essa dinâmica. Aí, a partir da análise da paisagem, a partir de uma análise geográfica, você vai explicar o porquê que houve a urbanização, o porquê as árvores foram retiradas, a quantidade de população, tudo que contém o espaço. A geografia vai lá e o quê? Mete o dedo. Segue ali. Aqui um recorte de paisagem natural. Essa foto se trata de uma paisagem natural. Em uma certa medida, existe uma relação de poder, por exemplo, aí. A gente não sabe de que essa paisagem de que território que é. E se tem território, tem relação de poder. Então, mas a princípio é uma paisagem tocada pelo homem, então é uma paisagem. É uma paisagem com elementos só naturais. A próxima, que também é uma paisagem, é a paisagem preferida de Gabi, eu acredito, a Paulista, o capitalismo selvagem, o centro do capital financeiro é aí, e isso está representado através da paisagem nos seus prédios, espelhados nas suas antenas, enormes, porque a concentração dos prédios que fazem a administração financeira das redes de telecomunicação ficam concentradíssimas ali na Paulista. Saudades Paulista no domingo, eu não vou só meter pau, eu serei hipócrita, porque Paulista no domingo, violão, várias músicas, tudo acontecendo. É um mundo globalizado, cosmopolita, mas perceberemos ao longo da geografia que isso não é tão benéfico assim. Mas a Avenida Paulista, bom demais. Então, é um tipo de paisagem socialmente construída. Quer acrescentar alguma coisa, Gabi? Não, Cefa, gosto muito da Paulista mesmo. O centro de São Paulo, assim, acho que se eu pensar num lugar, assim, é o centro de São Paulo. Nossa, me deixa ali na República que eu me viro. Eu vou pra tudo quanto é lugar. Amo, amo, amo. Mas é isso. É, tipo, esse conjunto de, tipo... e também uma paisagem a gente consegue, mesmo, por exemplo, é uma foto, mas a gente consegue perceber muitas coisas. Tipo... como funciona essa sociedade. Não que isso seja algo explícito, é uma coisa meio implícita, que é você, ao analisar essas coisas, você percebe. Acho que é isso que eu só ia comentar. Adriana, acho que também alguma coisa, não quer? Quem quer falar? Adri, pode falar, Adri. Vontade. Ou foi sem querer que levantou a mão também? Eu esqueço de abaixar a mão, vou decorar isso. Não, tudo bem, tudo bem. Sem problema. Esse daí é um exemplo de uma paisagem que tem coisas naturais e humanas, assim, tipo essa igreja aqui no topo do morro, umas florestas, umas construções, isso também é uma paisagem. Tipo, nenhuma dessas deixa de ser mais ou menos paisagem do que a outra. Isso é muito importante também de se lembrar. Pode ir, Lu. Beleza, acho que se eu ainda estiver travando, me avisem, mas eu vou tentar prestar atenção nisso. E desculpa a internet. A região, mais um dos conceitos, esse geralmente é o conceito que vocês vão mais encontrar em prova, porque é uma categoria de análise que o vestibular gosta bastante dentro da geografia, então vocês vão ver região. Então, percebam que tudo que a gente está explicando vão formar o pensamento de vocês, mas também tem uma correlação com o que a gente quer aqui, prática, que é passar no vestibular. Mas é um recorte, então, espacial segundo critérios pré-estabelecidos. Então, como eu estava falando lá sobre os racionais, e eu também vou dar outros exemplos com os racionais emitidos, eles estão falando de uma determinada região. Estão traçando uma relação de lugar através de uma ferramenta artística, que é a música, e estão falando a vivência deles, do lugar deles, dando descrições da paisagem, mas estão falando de uma determinada região. Eles falam da zona sul de São Paulo, do Capão Redondo, que é uma região do estado de São Paulo. Mas região não se trata também, às vezes, apenas só de uma divisão administrativa. Eu sei que aqui é a Penha, Zona Leste de São Paulo, sei que é mais profundo da Zona Leste, existe Itaquera. Não, região pode se tratar de muitas outras coisas em muitas dimensões e escalas diferentes. Pode se tratar de um âmbito muito pequeno, como, por exemplo, a região industrial do estado de São Paulo, que agora não vou saber dizer onde é, mas, por exemplo, o setor industrial, acho que fica meio no ABC ali, enfim. Mas a gente está falando de região com um critério pré-estabelecido, que é a indústria. Certo?
mas pode se tratar de uma outra área muito maior, envolver muitos outros aspectos. E pode passar, Gabi, tá suave. E também não se limita o quê? A características físicas, não se limita só ao físico, a um território, um determinado espaço ligando literalmente com o físico. Pode ser no meio do mar, por exemplo, o Triângulo das Bermudas. Eu não sei se alguém já leu ou viu o filme do Viagens de Gulliver. O Triângulo das Bermudas é onde acontece toda aquele maremoto, ondas enormes, eles naufragam e vão para a terra vão ser os gigantes na terra de pessoas pequenininhas. Bom, essa área existe, é o Triângulo das Bermudas, que fica entre outras regiões diferentes de mar, que é o Mar do Caribe, Atlântico Sul e o Atlântico Norte. Então, é uma região dentro do mar, do Oceano Atlântico. Então, não necessariamente só tem a ver com uma determinada área física. Pode passar, Gabi, se eu não tiver nada para acrescentar. Beleza, eu expliquei que a região é delimitar um espaço através de critérios pré-estabelecidos. Pode ser critério econômico, social, enfim, por elementos da própria natureza. Bom, agora tem a regionalização, que é o ato de traçar esses lugares. Então, aqui um exemplo de regionalização é a nossa oficial, que é a do IBGE. E é para dizer que estamos no estado de São Paulo, estamos no centro-oeste, estamos no sudeste, temos um nordeste, temos um sul, norte, enfim. Essa é a regionalização oficial e é traçar. E esse é um tipo de regionalização. Mas, como eu falei, não se trata só de território físico, porque o próximo slide vai mostrar que existe um outro tipo de regionalização através de aspectos de um determinado espaço, de uma densidade populacional, uma densidade de técnicas. Então, tem essa outra regionalização, que não necessariamente só se trata de dividir uma área e chamar aquilo de São Paulo e região metropolitana. Mas aqui a gente está tratando sobre outros aspectos, como, por exemplo, a densidade populacional e a concentração de indústria. Quando o Wilson Santos fala de meio técnico, ele está envolvendo tudo aquilo que a globalização e a urbanização trouxe. Então, quando eu falo de técnica, eu estou falando, sei lá, do metrô, de muita gente, mercado de trabalho. Então, técnica, enfim, entenda como isso. Mas não vai ser muito relevante, pelo menos nossa parte, vocês gravarem. As regiões também, como geoeconômico, então estou trazendo exemplos dos que são os tipos de regionalização, que não são múltiplas. E aí, o último, só fazendo um paralelo com a realidade, porque a gente estuda e aprender a entrar em contato com o mundo sempre, um mapa atual com a restrição, os países com restrição, com voos comerciais do Brasil, já que a gente tem uma gestão muito eficiente, um governo muito eficaz, a gente está batendo 5 mil mortes diárias por Covid. E então, com o povo quase todo infectado, os países não vão querer, né, abrir as portas. Então, eu trouxe basicamente um mapa para vocês entenderem basicamente quais são os países, por exemplo, hoje, que colocaram essa restrição, e um exemplo, que é também um exemplo de regionalização do espaço mundial. Então, você pode regionalizar desde o Triângulo das Bermudas até basicamente todo o globo terrestre, que é traçar as áreas, os lugares, enfim. Basicamente, isso é uma regionalização. Acabou nosso tempo. Acrescentar que ela acabou. Eu também, eu tava aqui, eu tava mó triste já. Assim que você perguntar. Travou, voltou. Vocês têm alguma coisa para perguntar? A gente parou aqui no final de região, depois a gente começa o conceito de território, mas isso na próxima aula, que não é bacana a gente ficar tomando o tempo do intervalo de vocês. Mas e aí, dúvidas, sugestões, comentários, críticas, perguntas? A gente está aqui. Professora, eu queria perguntar só o que significa essa cor cinza aqui, tá? E o Brasil não significa nada ou significa alguma coisa? Porque não dá para ver, né? Não, é só o Brasil mesmo. O Brasil é só o Brasil, é o objeto de análise, para entender que os outros países tem lá a legenda da restrição parcial, tá bom, e os países em azul sem restrição. Mas, assim, é só para vocês verem mesmo o que é a regionalização, que ela vai desde o mar pequenininho, uma área pequena, industrial, até o mundo, assim. Certo? Sim.
Eu vou falar uma coisinha que eu falei depois na primeira turma. Depois vocês interajam com a gente, por favor, pelo WhatsApp, falando ou na turma de vocês mesmo específico, ou no grupo geral, no particular, enfim. Mas acho que no grupo específico da turma é mais fácil para a gente ter um controle. Se por algum acaso que o nosso tempo é apertado, vocês se interessarem por conteúdo extra, mas para ser gravado, não vai passar de meia hora, mas vai ser bem enxutinho para não ficar estendendo sempre a mesma aula, caso não dê tempo. Aí depois vocês dizem se tudo bem, se vai tomar muito tempo de vocês, mas a gente resolve depois, quero deixar a ideia, para a gente aproveitar ao máximo os nossos recursos e o tempo. É outra coisa, eu convidei vocês para o grupo do Classroom, mas quem ainda não recebeu, quer dizer, se alguém não aceitou o convite ou não vai conseguir, depois eu vou mandar no grupo do WhatsApp o código da turma, tá bom? E aí vocês entrem, que a gente vai postar tudo lá, fica até mais concentrado, mais fácil de vocês verem e tudo mais. Beleza? Vocês estão liberados, gente, já é o intervalo de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Deixa eu parar de gravar até... Muito obrigada pela atenção.